Bom, galera, iniciando aí os assuntos do nosso quarto bimestre, o rápido quarto bimestre, né? Porque praticamente é novembro e a primeira semana ali de dezembro só uma devolutiva do trabalho de vocês. Aqui a gente faz o que nós chamamos de movimento espiral, que nós fizemos lá na primeira série, ou melhor, abordamos o assunto lá na primeira série e voltamos a abordar aqui agora, só que dando um foco no Brasil, que é o que, galera? O relevo brasileiro, tá bom? A ideia é isso. Eu vou aproveitar também o momento, já que nós estamos falando do relevo brasileiro, e falar também dos recursos naturais que nós encontramos nesse relevo brasileiro também. Tranquilo? Então, esse é o assunto aí que nós vamos iniciar hoje. Primeiro ponto que eu quero lembrá-los aqui, nós estudamos isso lá na primeira série, no terceiro bimestre, né? A gente verificou, por exemplo, o tempo geológico. Galera, quando nós falamos de território brasileiro, é importante lembrar que o relevo do Brasil, ele tem uma formação muito antiga, né? Ele é formado antes do Cambriano, antes do período Cambriano, ou seja, aqui no Proterozoico e Arqueano, ou Arqueozoico. Num período, galera, Arqueozoico é de não vida, não havia vida no nosso planeta, e Proterozoico é quando havia aquela vida unicelular, tá bom? Estava surgindo a vida. Então é aí que surge esse território do Brasil, no período pré-cambriano. Claro, há outras formações geológicas do Cenozoico, né? Se a gente pegar, por exemplo, a floresta amazônica, ela está sobre uma estrutura de bacia sedimentar, de sedimentos que foram depositados aqui no Cenozoico, tá bom? Mas grande parte da estrutura cristalina, né, do relevo brasileiro é formada aqui no pré-cambriano. Então, só para lembrá-los, por isso que eu trouxe essa tabela com o tempo geológico. E é sempre bom revisitá-la, na verdade, né? Lembrar que fanerozoico, né, que é o éon, é uma ideia de período, né, ou melhor, de tempo. Fanerozoico significa vida visível, é uma vida que agora eu posso ver. Proterozoico era uma vida unicelular, não conseguia ver. Fanerozoico é uma vida que eu enxergo, a vida visível. Paleozoico, vida antiga. Mesozoico, vida intermediária. E Cenozoico, vida recente, incluindo nós, né? Os homens, né? Homo sapiens, tá bom? Então nós temos aí essa divisão do tempo geológico. O território brasileiro também vai se separar da África, né, quando nós pensamos ali nas estruturas tectônicas, aqui no Mesozoico, beleza? Aqui no Mesozoico, entre aproximadamente aí 140, 130 milhões de anos atrás, aproximadamente, quando há o processo aí de separação dos continentes. Quando nós pensamos em movimentos da placa tectônica, a gente vai lembrar lá da deriva continental, que é esse movimento aí de separação das placas tectônicas. Nós tínhamos aí no Permiano, né? Lembrar, Permiano, né, galera? Está aqui no final do Paleozoico. Então, até o final do Paleozoico, nós tínhamos praticamente um grande continente, a Pangeia. Depois se separa no Triássico, formando dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, e depois, a partir do Jurássico, há o início do processo de separação, né, desse Gondwana, né, entre a placa sul-americana e a placa africana. Começa a ter um processo de separação que começa nesse período. Não à toa, a gente vai verificar que há muita semelhança, né, entre o que nós encontramos enquanto recursos naturais ou mesmo estruturas de relevo, estruturas geológicas e formas de relevo na África e Brasil. A gente encontra, né, a gente verifica semelhanças aí dessas formas de relevo. E aí a gente tem essa forma atual. Lembrar que essas placas tectônicas, a gente está voltando também ao assunto do ano passado, elas se movimentam segundo a teoria da tectônica de placas, que só foi possível ali no século XX, em função do avanço da ciência, né, descobrir o que fazia essas placas tectônicas se movimentarem. Era esse movimento de convecção lá no manto, né? Então tinha um movimento de convecção no manto, e esse movimento, né, acabava fazendo com que as placas deslocassem, né? Há regiões em que essa placa está divergindo, né, indo em direção opostas. Há
áreas em que essas placas tectônicas estão se encontrando, convergentes, né? Daí o limite convergente. É o caso, por exemplo, que a gente verifica na região da costa oeste da América do Sul, onde nós temos o encontro da placa Nazca com a placa sul-americana, formando aí um relevo elevado, né? Formando a Cordilheira dos Andes, tá bom? Então a gente verifica isso, além de vulcões e terremotos também em função desse choque. Então, lembrar das correntes de convecção. Esse é um ponto aqui que eu estou só retomando com vocês, já que é importante entender essa dinâmica das placas tectônicas. Então, quando eu chego e vou ver o desenho, vou verificar esse desenho, né, dessa distribuição das placas pelo globo, então o nosso território está sobre a placa tectônica sul-americana, e percebam que o território brasileiro se encontra bem no centro dessa placa sul-americana. Nós estamos aí distante, né, da região de divergência, que está lá no meio do Oceano Atlântico, né, que foi tendo esse processo de separação, e também nós estamos um pouco distante aqui do encontro, né, entre a placa Nazca e a placa sul-americana, que forma a Cordilheira dos Andes. Só para relembrar, não é o assunto da nossa aula, né, aqui, mas lembram aqui, galera, que tem o encontro da placa euroasiática com a placa indo-australiana. Forma também uma outra estrutura de relevo elevada aqui, né, que é a Cordilheira do Himalaia, exato. Só para a gente poder, né, retomar esses assuntos. Então tá aqui, ó, para a gente ter um desenho para compreender um pouco melhor. Aqui está a linha que separou, né, o que formou em função dessa separação. Nós temos aqui uma cadeia mesoceânica, que é como se fosse uma elevação, uma montanha que está à superfície oceânica, né? Então, nós temos aqui a formação de uma cadeia de montanhas, que nós chamamos de cadeia mesoceânica, e no caso, essa é chamada de dorsal atlântica, é o nome dessa cadeia mesoceânica, que vai desde lá da porção do Atlântico Norte até o Atlântico Sul. E nós temos aqui também o encontro da placa Nazca com a placa sul-americana. A gente vai verificar que tem uma... Estou passando o mouse em cima, né? Tem uma, tipo uma fossa, né? Como se fosse uma fossa nessa porção. E o Brasil está aqui, ó, no centro dessa placa tectônica. Aqui do lado eu coloquei como é que dá esse processo, né, de separação, só para a gente poder entender, beleza? Era uma região juntas, né? Então a África e a América do Sul estavam juntos, há aí uma agitação no manto, esse manto rompe e vai fazendo com que haja o afastamento dessas duas porções de terras, né, continentais, e no meio acaba surgindo aí um oceano, no caso, o Oceano Atlântico, tá bom? Esse é o processo. E aí nós chegamos, galera, ao que nós conhecemos como o relevo brasileiro. Só que para entender o relevo é importante também entender as estruturas geológicas do Brasil, coisa que nós já estudamos também no ano passado. Por quê? Quando nós falamos em estruturas geológicas, a gente tem que pensar em 3 estruturas geológicas. Os escudos cristalinos, também chamados de dobramentos antigos ou crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, onde eu encontro as montanhas. Pergunta rápida, e uma pergunta até complexa, né? Porque eu já vi várias coisas durante essa quarentena sobre esse assunto. O Brasil tem montanha? Não. Não. Aí, olha que coisa engraçada. Se a gente voltar aqui, deve estar lá num vídeo, né? No Centro de Mídias, um vídeo de um professor falando que sim, o Brasil tem montanhas. Tem um vídeo dele falando isso lá no Centro de Mídias, uma das primeiras aulas, né? E teve até um aluno ou alguém aqui que veio falar para mim, professor. Isso. Eu vou questionar com você, professor, porque eu falei, gente, não é possível, o professor falou que não tinha montanha, como que tem agora? E aí, olha que engraçado, se você vê o outro professor do Centro de Mídias, o que tá agora, né, me fugiu o nome dele, que é meio barbudinho e tal, ele tá sempre com uma professora de história, que é legal também, a aula dele é bem bacana, viu, gente? Quinta-feira, aliás. Ele falou o contrário, não, o Brasil também não tem montanhas, ele falou que não tem. Aí vamos entender qual dos dois tem razão, então, o que falou que tem montanhas ou o que falou que não tem montanhas, né? E eu aqui também falo que não tem montanhas. É porque assim, galera, dependendo da maneira como você aborda isso, né, fica complicado explicar. Vou dizer, né, para vocês. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar o Brasil. O Brasil teve uma formação de relevo muito antiga, né? Então isso foi lá aproximadamente a 570 milhões de anos atrás, entre 2 bilhões e
2 e pouco, né, 2 bilhões e pouco, a 570 milhões de anos atrás. Nesse período, havia uma grande agitação, uma grande instabilidade geológica. Então, é óbvio, formou aqui no nosso território regiões elevadas. Mas isso é outro momento, tá bom? É outro momento. Então, formou regiões elevadas. Com o passar de milhões e mesmo bilhões de anos, na verdade, né? Passou milhões de anos, a gente tem, então, na verdade, um terreno que foi sofrendo outras ações, um território ou um relevo que foi sofrendo outras ações. Então, esse é um ponto de se entender. Por quê? Quando ele sofre outras ações, significa, né, se eu fosse, né, sintetizar isso bem para vocês, é só pensar naquela palavrinha, né, naquele ditado, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fora. Exato. Agora, galera, pensa isso em milhões de anos. Em milhões de anos. Vento, água, vento, água, vento, água. Meu, o relevo, ele foi o quê? Se rebaixando. Ele foi se modelando, né? Ele foi sofrendo, né, um arrasamento literal, tá bom? E foi rebaixando. Não, então quer dizer que tinha montanha, provavelmente, e não tem mais. Exato, essa a ideia. É essa a ideia. Então, nós temos heranças de montanhas, mas não que necessariamente a gente possa chamar de montanha. Eu já explico por quê. É que tipo assim, professor, eu também sempre aprendi, quando eu comecei a ter geografia e tal, que não tinha montanha no Brasil. Por causa que tem que ter uma determinada altura e um monte de coisa, sei lá o que, sei lá o que. Só que aí tem gente que fala, sei lá, do Pico da Neblina, do Monte das Agulhas Negras, sei lá como que fala, do Monte Roraima, desses daí. Exatamente, que são heranças. Pico, você percebe que eu nem chamo de montanha, é pico, né, tal. Porque então, é uma herança. Então, provavelmente, por exemplo, o Pico da Neblina, 100 anos atrás, podia ser uma montanha, podia ser considerada, e hoje não é mais. Nossa, cara, exato. Olha, o Breno, ele já foi lá buscar um bagulho aqui que eu vou falar daqui a pouco, velho. O Breno é fera, hein, Breno? Exatamente. Segundo Jurandir Ross, grande geógrafo brasileiro, as cadeias de montanhas antigas existentes no Brasil estão bastante desgastadas por causa dos processos erosivos. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mas ainda assim apresentam aspectos serranos em suas extensões. Exato. Por isso que quando eu tenho um professor que fala que tem montanha no Brasil, ele está se referindo a essas formações antigas, na verdade, né? Porque montanha, ó a capa do livro, ó uma montanha aqui, ó. Olha lá, olha a montanha. Tem gelo, ela é bem elevada, é frio, né? Diferente, né, galera, tal. Beleza? Olha lá a capa, é o Para Entender a Terra. É um livro até que eu levei ano passado lá para a escola, eu gosto dele. Entender essa ideia? Ficou claro isso para vocês? Sim, senhor. Beleza? Então aí, tá, professor. Então não. Então por que é montanha então? Montanha que está no processo de formação, está sendo formado. Aonde está sendo formado? Aonde tem encontro de placa tectônica. Tá, então pera um pouquinho. Então, Cordilheiras dos Andes, ela está sendo formada ainda? Sim. Por quê? Porque está encontrando. Se está encontrando, ela pode elevar ainda. Himalaia, está tendo encontro. Ela está se elevando. Mesmo regiões que ainda não tem uma ação tectônica muito intensa, né, como, por exemplo, as cadeias de montanhas lá na costa oeste dos Estados Unidos, né, a cadeia de montanhas rochosas, né, ela é considerada montanha também, porque mesmo que não está no processo mais intenso, ela foi formada mais recente. Não é o caso do Brasil, o Brasil é mais antigo. Por isso que a gente pode dizer que no Brasil não tem montanhas, porque não tem o agente interno do relevo predominante na formação. Quais são as características, então, desse relevo brasileiro? Houve um intemperismo químico muito intenso, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, intemperismo químico. Clima tropical, beleza? E também teve um intemperismo físico ali na região do Nordeste. A gente teve intemperismo físico ali. Esquenta durante o dia, esfria à noite. Esquenta durante o dia, esfria à noite. Então, esse processo vai gerando aí uma fragmentação das rochas. É o intemperismo físico. O relevo do Brasil é antigo, daí as altitudes modestas, porque foi arrasado, foi desgastado em função desses processos de intemperismo químico que nós sofremos, com chuvas, por exemplo, tá bom? E lembrar, o clima tropical que predomina no Brasil, não apenas, mas é o que predomina. E isso faz com que haja um intenso agente erosivo, né, o agente externo, tá bom?
O Brasil também tem uma certa estabilidade geológica, entre aspas, isso, né? Porque está no centro de uma placa tectônica. O pessoal costuma responder assim, porque o Brasil não está na placa tectônica, né? Opa, errado, ele está distante dos limites de placa tectônica, né? Daí a estabilidade geológica. Só que vamos colocar entre aspas isso daqui, né? Porque o Brasil tem abalos sísmicos, terremotos, pequenos terremotos, por reativação de falhas geológicas, tá bom? Então o Brasil tem duas estruturas ali de relevo, né? Tem duas estruturas de geológicas. E aí uma se movimenta, né? Tem uma reativação, quando essa reativação gera um tremor. Foi o que aconteceu na Bahia recentemente. O próprio elevador Lacerda, a cidade alta e a cidade baixa de Salvador, é em função de uma falha geológica. Por isso que tem terremotos na região nordeste do Brasil e também em Minas Gerais, justamente por essa reativação de falhas. Há tremores, assim, nada, né, assustador, tal, mas há tremores significativos também, como teve esse ano na Bahia, tá bom? E nós temos como forma de relevo planalto, planície e depressão. Quando nós estávamos falando sobre montanha, né, eu acabei pulando essa parte porque nosso assunto virou mais para o segundo slide do que para esse. É importante lembrar que o Brasil ele tem duas estruturas geológicas de 3 existentes. Nós temos os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. O que são os escudos cristalinos? Galera, são as rochas cristalinas. Basicamente, aí as rochas metamórficas, rochas magmáticas. E nessas regiões nós encontramos, né, os minerais, sobretudo os minerais metálicos, que têm uma grande importância do ponto de vista econômico. Haja vista o ferro, tá bom? O minério de ferro. Nós temos também os minerais não metálicos, né? A gente pode pensar um mármore, né? A gente pode pensar um granito. Nós temos também esses minerais, tá bom? Então, aqui que nós encontramos esses recursos. Nós temos também as bacias sedimentares no território brasileiro. As bacias sedimentares formam aí 56% do território, enquanto os escudos cristalinos é 36%. Então, nós temos mais bacias sedimentares, quando a gente fala de estrutura geológica, do que escudos cristalinos. Professor, mas eu não estou entendendo o que vem a ser estrutura, né, geológica. Galera, estrutura geológica é a base, tá bom? É a base. O que nós verificamos aqui é a forma do relevo. A estrutura geológica é o que dá estrutura para a base do relevo, tá bom? É isso que é a estrutura geológica. A gente vai trazer uma foto daqui a pouquinho que vai ficar muito mais fácil entender isso. Então, nós temos essas duas estruturas geológicas no Brasil, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Qual que não tem no Brasil? O dobramento moderno, que é onde eu encontro montanha, beleza? Essas bacias sedimentares, nós temos rochas sedimentares, nelas que nós encontramos os combustíveis fósseis, como o carvão mineral, que foi formado principalmente lá no Paleozoico, o petróleo, que foi formado principalmente no Mesozoico, e as planícies, como é o caso da planície amazônica, né, que foi formada ali no Cenozoico, tá bom? Aí eu tô falando de forma de relevo, né? Lembrar que tem o carvão, o gás natural enquanto combustível fóssil também. O Brasil, além dessas estruturas geológicas, há derramamentos vulcânicos naquele período de agitação geológica a qual me referi. Então, houve derramamentos vulcânicos, né? O basalto, por exemplo, é uma rocha de origem vulcânica, né? Uma rocha magmática. E ela cobre 8% do território. É onde estão essas regiões em roxo aqui, né? Tá vendo essa região em roxo? Né? O basalto, esse processo de intemperismo acabou formando aí uma terra vermelha, né? Que nós chamamos de terra roxa, beleza? É a terra vermelha. A gente já falou sobre isso em outro momento, tá bom? Então é a terra roxa, galera. É uma origem vulcânica. Cuidado, não é estrutura geológica, os terrenos vulcânicos, tá bom? Ele só acabou rompendo as outras estruturas geológicas, sobretudo as bacias sedimentares. Professor, o que é importante eu guardar aqui das bacias sedimentares e dos escudos cristalinos? Qual é o recurso que eu encontro nos escudos cristalinos e qual recurso eu encontro nas bacias sedimentares? Cristalino seria minério, tipo minério de ferro, alguma coisa assim? Isso. E as bacias sedimentares seriam os combustíveis, né? Que seriam o petróleo, carvão. Perfeito, tá bom? Essa é a informação importante. Quando a gente vai verificar o desenho, né, do relevo brasileiro, tem um histórico de classificação. O primeiro geógrafo a classificar aí o relevo brasileiro, né, houveram outros, né, mas o principal assim foi a partir de 1940 com o Haroldo de Azevedo. Ele foi lá e classificou esse relevo brasileiro, né, o que nós chamamos até de Planalto Central, vem dessa classificação dele, né, no centro-oeste brasileiro, a planície amazônica, a planície costeira, né, o Planalto Atlântico,
o Planalto Meridional, a planície do Pantanal. A gente vai perceber que a planície do Pantanal sempre permaneceu ali, mesmo desenho, né, nesse sentido. O Haroldo de Azevedo, ele tinha um aluno, né, e esse aluno pegou essa divisão do Haroldo de Azevedo e melhorou, que foi o Aziz Absaber, outro importante geógrafo brasileiro. Ele foi e deu uma separada, na verdade, né? Ele separou aí o Planalto Atlântico, ele colocou como Serras e Planalto Leste e Sudeste, né? Ele deu uma separada e colocou também aqui o Planalto Nordestino e o Planalto do Maranhão-Piauí. Ele deu uma diferenciação aqui, né? Colocando essas regiões diferentes aqui. E nós temos também, percebam aqui, que uma diminuição do que seria o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense, né? Ele fica menor nesse desenho do Aziz Absaber. Só que, e percebam também, galera, que a planície costeira, ela acaba ficando menor nessa classificação, né? Mas esse desenho aqui, esses desenhos, são os antigos, da antiga classificação do relevo brasileiro. Quando se volta a estudar esses assuntos, a gente vai perceber que eles basicamente tinham como referência a altimetria, né? A depender da altitude para poder classificar se era planalto, se era planície. Tinha uma determinada altitude, era planalto. Se tinha uma altitude muito baixa, era planície. Era isso, basicamente, para classificar, tá bom? Então, era a ideia do critério altimétrico. O Aziz é que começa a colocar um pouquinho a ação do clima, né? Ele coloca ali a ação do clima também, para poder explicar. Não à toa ele vai criar o conceito de domínios morfoclimáticos, a morfologia, a forma e o clima, como ele influencia. A ideia lá da água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O Aziz teve um aluno, esse chamado de Jurandir Ross, e o Jurandir Ross cria a atual classificação do relevo brasileiro. São 28 unidades de relevo, galera. Ele aprofunda, ele melhora aí essa classificação. Vamos agora entender qual é o critério, porque é o dele que importa aqui na nossa aula. Critério, galera, morfoestruturais. O que quer dizer isso? Né? O que está na base ali, a morfoestrutura, tanto que influencia, que é o clima, mas a capacidade dessa rocha ter aí uma resistência ou não em função da ação do clima. Deixa eu dar um exemplo, né? Tá vendo o 3 e o 7 aqui, ó, no mapa onde eu tô colocando o mouse? 3 e 7. Ambos são planalto, ambos. Só que a estrutura é diferente. A gente vai verificar isso daqui a pouco. Aqui tem uma estrutura, aqui tem outra estrutura. Essa estrutura aqui é mais rígida, então esse aqui tem um desgaste mais lento. Essa estrutura aqui é menos resistente, então tem um desgaste mais rápido. Percebam, então, que ele leva em conta essa ideia morfoestrutural. E, obviamente, a questão do clima, né? Qual é a ação do agente externo na modelagem desse relevo? Aqui, o agente externo, no 7, vai ter uma ação mais lenta. No 3, a ação vai ser mais rápida. Então, ele está levando em conta isso. Ele também traz a ideia altimétrica, mas principalmente morfoestrutural e morfoclimático. Esse projeto, galera, essa classificação do Jurandir Ross é feita a partir de um processo, né, de mapeamento chamado Radam Brasil, que mapeou, né, o território brasileiro ali na década de 70, no período dos militares. E aí conseguiu ter uma ideia mais aprofundada de como era o relevo brasileiro e quais eram as estruturas, ou quais eram as estruturas geológicas no Brasil. E aí ele fez essa divisão em 28 unidades morfológicas, e além de planaltos e planícies, ele acaba incorporando a ideia de depressões. E aí tem uma nova forma geológica, depressões. O que está faltando aqui como forma de relevo, galera, nessa classificação? Montanha. Isso explica também a questão da pressão e da altitude de uma cidade para outra? De certa maneira, sim. Se você pegar Campos do Jordão, ela está numa região de uma estrutura geológica muito mais rígida. Tá bom? Então, aquela região é mais elevada em função até dessa estrutura geológica mais rígida. É essa 7 aqui que eu estou falando. É que eu vou falar o nome já agora para vocês. Olhem aí como é essa classificação, galera. Tudo isso que vocês vão ter que decorar. É mentira, né? Imagina ter que decorar isso. É só importante entender, tá bom? Não precisa decorar nenhum nome aqui. Galera, nós temos aqui numa cor meio bege, né? Os planaltos em bacias sedimentares. Os planaltos em bacias sedimentares. Perceba o 3 aqui. O 3 é chamado Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Aqui tem uma bacia sedimentar.
bacia sedimentar é uma estrutura geológica. Bacia sedimentar é uma estrutura geológica, tá bom? Agora olha o 7. 7 aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. 7. Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, né? Então, aqui eu também tenho um planalto, só que esse planalto, ele está numa estrutura cristalina e dobradas antigas. Aí, ô Letícia, eu estou te respondendo. É justamente onde fica Campos do Jordão, numa estrutura de planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, numa porção bem elevada. É por isso que essas regiões são mais elevadas, né? E Minas também. Minas está quase todo nesse 7 e 8 aqui, tá bom? O 7, que é esse planalto do Atlântico Leste e Sudeste, né? E serras. E também Goiás e Minas aqui, que é a continuação praticamente, tá bom? Então é onde está Minas. Por isso tem aquelas regiões elevadas, né? O que o pessoal chama, abre aspas, de montanhas de Minas, né? Popularmente a gente pode falar de montanhas, né? Tá bom? Então seria isso. Mas percebam que tem, então, diferentes formas, né, de planaltos. Campinas seria no 21 ali? Perfeito, Patrick. Muito bem. Então, você já adiantou uma coisa que eu ia falar exatamente agora. Entre os planaltos, entre duas porções elevadas, eu tenho o quê? Uma depressão. Depressão. É por isso que está todo mundo triste, né? Porque nós estamos numa depressão. Campinas depressiva, né, professor? 21, galera, é a depressão. Só que, ó, depressão, vamos pensar o seguinte ponto. Nós estamos falando em formas de relevo, tá bom? A gente está falando praticamente de formas de relevo. Não estou falando de estrutura. Aí vocês podem perguntar, professor, mas a depressão, ela está em qual estrutura? Sedimentar ou cristalina? Ela pode estar nas duas, ela está numa região de transição. É o caso de Campinas, eu já vou apresentar para vocês. Então, 21 é a depressão. A depressão está sempre entre planaltos, vocês podem perceber isso. Ou tem um planalto do lado, ela é sempre um limite. Essas partes todas aqui em uma parte mais clara aí no mapa de vocês, né? Aqui vocês têm que guardar, como o Patrick já falou, é a 21, porque aqui aparece aqui para nós, nos vestibulares do estado de São Paulo. Tá vendo que eu nem saí falando para vocês aqui, eu só quero que vocês percebam na legenda o que é um planalto em estrutura sedimentar, o que é um planalto em estrutura cristalina. E a depressão, o Patrick já salientou aí, né? Nem precisei. Ah, óbvio, né? Esqueci uma outra coisa. E tem as planícies, né, galera? As planícies, as principais é a planície litorânea, tá bom? É a planície litorânea, a planície amazônica, né? Aqui na Amazônia. Nós temos também a planície do Pantanal, a maior planície inundável do mundo, né? Região do Pantanal. E nós temos também uma planície aqui, nessa porção aqui, que é do Araguaia, 24, tá bem no centro aqui do Brasil, né? Centro-norte do Brasil, né? E nós temos aqui na região das lagoas ali do Rio Grande do Sul, né? De Lagoa dos Patos, Mirim e tal. Nós temos ali também uma planície importante, tá bom? Então, são os lagos formados em planícies. Então, nós temos aqui, galera, basicamente essas formas de relevo. Só para sintetizar, galera, eu gosto desse desenho, que ele é uma maquete, né, que mostra mais ou menos a altimetria do Brasil, né, dá uma ideia aí, praticamente, para a gente poder entender. Planaltos são, de forma geral, né, não vamos falar que é um plano alto, não necessariamente, galera, não é necessariamente um plano alto, tá bom? Elas são superfícies elevadas, podem ser planas, ou com suaves ondulações, tá bom? São resultados de processos erosivos, isso é uma informação importante, por isso está em verde, são resultados de processos erosivos, então o que predomina no Planalto foi a ação dos agentes externos, foi por isso que ele foi desgastando, né? Antigas formações mais elevadas, que a gente poderia até chamar de montanhas lá no passado geológico, formaram planaltos, ou picos, que são heranças também, ou inselbergs, que também são heranças, enfim. Então, nós temos aqui essas regiões mais elevadas. E com altitudes, em média, superiores a 400 metros, tá bom? Isso é uma classificação ali do Jurandir Ross. Planícies, galera, são baixas, superfícies baixas, planas, geralmente. A ideia de várzea, por exemplo, né, futebol de várzea, é o futebol na planície, porque lá é plano, porque ali dá para fazer um campo e tal, né? Daí que vem a ideia de várzea, futebol de várzea. Ela é resultado do processo de sedimentação, acúmulo de sedimentos nessas regiões, tá bom? Então, aqui eu tenho a formação de planície. Professor, aonde que vai formar planície, principalmente? Em regiões costeiras, ao longo do litoral,
A areia é um sedimento, que exemplifica bem o acúmulo de sedimentos, né, do processo de sedimentação nas regiões litorâneas. Fluviais, os rios vão carregar sedimentos. Lembra lá dos sedimentos do rio Nilo, né, que depositava na planície? Lembra disso lá, a professora de história ensinando? Então, é um exemplo, tá bom? E lacustre, que são os lagos, né, regiões mais baixas também. Eu falei ali das Lagoas Pato e Mirim, ali no Rio Grande do Sul. Altitudes inferiores, nessas grandes macroplanícies, inferiores a 100 metros. E a depressão, que são superfícies mais baixas do que as áreas em sua volta, resultado também de processos erosivos e altitude média entre 100 a 500 metros de altitude. Em síntese, planalto e depressão, nós temos ali como agente principal de formação a erosão, é o que está em verde. Enquanto a planície, nós temos ali como processo de formação os sedimentos que foram acumulados. O que erodiu da depressão, o que erodiu do planalto, acumula na planície. Simples, né? Olha o desenho, galera. Deixa eu dar um exemplo, ó. Saindo daqui da região onde está o Monte Roraima, indo para porções aqui, na porção mais ao sul da bacia amazônica, né? A região aqui, chegando próximo à porção central do Brasil, nós temos uma região elevada, uma região que rebaixa ao longo da floresta amazônica e do rio Amazonas e volta a se elevar no centro do Brasil. Se a gente pegar o desenho, é esse aqui, ó. Lá na região do Monte Roraima, né, tem o planaltos residuais norte-amazônicos, aí tem uma região mais baixa, mais plana, com depressões e planícies e alguns planaltos, e aí volta a se elevar de novo, né, na porção sul-amazônica. Esse desenho aqui que vocês estão vendo é um perfil topográfico que sai daqui onde eu estou com o meu mouse e vai até essa porção aqui, ó, essa região. Deixa eu pegar outro. Quando eu saio do 3 e passo pelo 21 e chego ao 7 aqui na nossa região, a gente vai fazer esse desenho aqui, ó. Saio daqui onde está o mouse e vai nessa direção aqui, ó. Aqui, ó, bem onde eu estou com o meu mouse em cima, é aquela região do 21, que é aquela depressão. A gente pode ver aqui uma ideia de o Rio Paraná, aqui um planalto, aqui uma depressão, aqui outro planalto e aqui o oceano com as planícies litorâneas. Agora, quando a gente vai verificar um outro desenho, a gente vai perceber que ajuda bem mais, que é esse desenho que está aí na tela de vocês. Olha que interessante esse desenho, galera. Se eu fosse pegar o estado de São Paulo, né? Ó, só para poder entender. Tá vendo que aqui forma uma coisa que parece formar uma bacia? Aqui, ó, onde eu estou passando meu mouse, parece que vai formar uma bacia. É essa bacia aqui, ó. Onde está bem no centro do Rio Paraná. É essa bacia, ó, tem um formato de uma bacia praticamente. É essa última imagem aí que tem o formato de uma bacia. Aí eu estou pegando só essa parte aqui, ó, só esse trecho que está dentro do estado de São Paulo, essa porção aqui, que é esse desenho aqui, ó. Esse desenho, tá bom? Então eu pego desde o Rio Paraná até o Oceano Atlântico. Galera, quando a gente sai lá do Oceano Atlântico, planície litorânea, vou subir a serra, aí eu vou ter o Planalto Atlântico, tá bom? Vou ter o Planalto Atlântico. Olha a estrutura geológica abaixo, uma estrutura cristalina. Por isso que esse Planalto é mais elevado, e é mais elevado ainda ali na região de Campos do Jordão, como você lembrou, Letícia. Depois, ó, tem uma porção mais rebaixada, que está na região de contato entre o cristalino, esses sinaizinhos de mais. Então, eu falava para vocês que eu tenho cristalino, e aí, ó, tem uma transição com a bacia sedimentar, né? Perceba que aqui, ó, a bacia sedimentar, o escudo cristalino, é a estrutura geológica. Agora, o que está em cima, galera, na superfície, o que está em cima? Litoral, planície, serra, Planalto Atlântico, depressão periférica, que é onde nós estamos, como o Patrick lembrou. Aí eu tenho as cuestas, que são as serras lá de Botucatu, Rio Claro, São Pedro, eu vejo aquelas serras, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, um outro planalto, o Planalto Ocidental Paulista, que está sobre uma estrutura sedimentar, enquanto o Planalto Atlântico está sobre uma estrutura geológica. Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O rio Tietê, ele corre em qual sentido? Ele corre para o litoral, aqui no estado de São Paulo, ou ele corre para o interior do estado de São Paulo?
Aí tá vendo que aqui, ó, onde eu tô com o meu mouse agora, é a nascente do rio Tietê. Faria sentido ele correr justamente para onde? Para o litoral. Tá pertinho, não é? Agora, por que que ele vai para o interior, então? Por causa que tem um tipo que ai, como é que fala? Uma recaída, um decaimento, alguma coisa assim, não é? Tem, exato. E essa região aqui ela é mais elevada, né? E percebam que erodir a estrutura cristalina é mais difícil do que erodir a estrutura sedimentar. Ele erodiu aqui, ó. Ele conseguiu erodir, entendeu? Ele conseguiu escavar, porque é mais frágil, é menos resistente. Então o rio Tietê ele consegue promover uma erosão. Aí o rio Tietê ele deságua no rio Paraná, o rio Paraná deságua no Rio da Prata e que deságua no Oceano Atlântico. Beleza? E Campinas, galera, está bem nessa depressão. Ó, então esse desenho aqui vai aparecer na provinha de vocês, tá bom? Vai aparecer. Aqui é um planalto, aqui uma depressão, aqui um planalto e a planície costeira. Tá claro o desenho aqui para vocês, né? Quando eu olho de cima, eu vejo só um desenho assim, ó, em 2D, né? Aqui a planície, aqui o planalto, o B aqui é a depressão, aqui zona de cuesta é a parte de serra, e o A aqui seria o planalto ocidental paulista. Então é essa divisão aqui que nós temos. Quando eu fui fazer minhas corridas aí durante a quarentena, eu ia num pasto, né? E lá tinha um afloramento cristalino. Tá vendo que eu tô com uma mão numa rocha mais rígida? Aí eu aproximei e tirei uma foto dela, ó. Tirei uma foto de uma rocha bem rígida. E lá no fundo dá pra ver outras rochas, né? Eu tô sem máscara, viu, galera? Porque tá numa região isolada. É um pasto, literalmente um pasto. Se vocês olharem aqui, ó, voltando, ó, Campinas, tá bem aqui, ó, nessa região, próximo ao mais, e a estrutura sedimentar. Próximo à estrutura cristalina e a sedimentar, bem no contato. É essa região aqui que eu estou colocando a minha mão em cima, é o cristalino. Ou seja, ali é uma região de transição. Não é à toa que Sousas tem regiões mais elevadas, Valinhos, Vinhedo, tem umas regiões mais elevadas. Por quê? Porque ali eu já estou entrando no cristalino. E indo para Sumaré, indo para o oeste, eu tenho umas regiões de bacia sedimentar, que é mais plana. Tá bom? Eu vou ver menos afloramentos rochosos. Aonde eu vou verificar mais afloramentos rochosos? Nas estruturas cristalinas. É que Campinas, em síntese, está no contato entre a estrutura cristalina e a estrutura sedimentar. Como é que eu vejo isso? Quando eu vejo um afloramento cristalino como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Jundiaí se encaixa nisso? Jundiaí, Itupeva... Perfeito, tá tudo nessa... Ó, vamos pegar aqui, eu saio de Campinas, aqui mais ou menos, onde eu tô com o meu mouse, e vou lá para São Paulo, ó, onde eu entro? Na estrutura cristalina, aonde está Itupeva, onde está Jundiaí, tá bom? É na estrutura cristalina, por isso que eu vejo aquelas elevações maiores, tal, aqueles morros, né, tá bom? Então a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Com esses assuntos mais falando ali do relevo brasileiro e chegando aqui no estado de São Paulo. Daqui 2 semanas a gente volta a falar desses recursos naturais, fala de mais um assunto e também a gente trata um pouco sobre o trabalhinho bimestral. Beleza, meu povo?